Olá, irmãos, este é o segundo vídeo, né, dessa semana, dessa vez feito aí a partir da pregação do reverendo Cícero, dia 7/8, pela noite, em Abacuque 2:4, primeiro de uma série de sermões que ele vai trazer em cima aí desse tema de Abacuque, né, para a edificação da nossa igreja. Tem um vídeo também da manhã, da pregação do reverendo Marcos, e você então, com esses dois vídeos, você pode escolher entre um dos dois para levar o estudo dessa semana no seu pequeno grupo. E você, inclusive, como eu sugeri no outro vídeo, você pode usar um dos vídeos, né, um dos estudos, e entregar o outro para alguém do seu grupo, incentivando a ele que traga na semana que vem um estudo. Então você dá um prazo maior, já que a pessoa não tem a mesma experiência que você, ele se sente mais seguro, e assim aos poucos você vai passando aí o bastão, né? Trazendo mais uma pessoa para usar os seus dons na edificação do pequeno grupo, e quem sabe daqui a alguns meses aí a gente tem um novo líder para assumir um novo grupo, e assim a gente vai expandindo esse ministério. Estamos aí com 14 grupos, quem sabe Deus vai nos dando 28 até o final do ano, 56 até o outro ano, e assim a gente vai crescendo para a glória dele. Bom, a pregação do reverendo Cícero foi em Abacuque 2:4, um texto bastante conhecido nosso, né? Tem cânticos a respeito disso e tudo mais. E Abacuque, então, o reverendo Cícero nos mostrou, nos ensinou ali, ele profetizou numa época muito grave, né? A vida moral, espiritual de Judá estava completamente deteriorada. E o profeta então se revolta contra aquela situação e pede que Deus tome providências. Parece que ele está esperando de Deus um avivamento. Mas na verdade Deus diz: não, eu vou cuidar disso sim, eu vou castigar o povo por meio dos caldeus. E então Abacuque, né, fica numa situação ali incrível, porque ele diz assim: não consigo entender o que Deus está fazendo. Porque como é que ele vai trazer um povo pior do que nós para nos castigar? Como é que Deus vai usar um povo desse? E basicamente ele entende que o que já estava ruim ia ficar pior ainda, né? Ia piorar muito. Então esse é o contexto de Abacuque, e nós vamos então falar mais sobre isso nas próximas pregações do reverendo Cícero. Mas só essa abertura aí do contexto de Abacuque já nos dá muito o que pensar, muito o que refletir. Então, por exemplo, você pode perguntar para a sua turma aí: nos momentos de grande crise, já aconteceu de você se questionar se Deus sempre está certo, se às vezes ele não pisa na bola, se ele não erra, né? Eu sei que, em princípio, todo mundo vai dizer assim: não, Deus está sempre certo e tal. Mas, cutucando um pouco mais, aprofundando um pouco mais a percepção, a gente consegue lembrar de não poucas vezes em que a gente pensou assim: puxa vida, Deus devia ter feito daquele outro jeito. Quem dera se Deus tivesse feito do outro jeito. E muitas vezes esse pensamento já trai o nosso coração aquela dúvida a respeito da sabedoria de Deus. Porque se no meu plano ia dar tudo certo e no plano de Deus não deu tão certo assim, então o plano de Deus não é tão bom. Nós somos pegos constantemente, né, nesse tipo de sentimento. Né? Quando as coisas não estão bem, a gente inconscientemente ou mais conscientemente, dependendo de cada um, a gente pensa como seria bom se a gente estivesse no lugar de Deus, né? Se a gente pudesse mandar e desmandar. Se fosse eu, a gente pensa, a gente talvez nem fale, mas lá no fundo do coração a gente fica na dúvida, né, se Deus realmente fez a melhor coisa. Uma outra linha de questionamento, de reflexão, também a partir dos temas que o reverendo Cícero propôs para o livro de Abacuque, é a questão das angústias e das inquietações que a gente coloca diante do Senhor. Né? Porque Abacuque põe diante de Deus a inquietação dele e ele recebe uma resposta que ele não compreende. Mas ele fala: eu vou para a torre de vigia e vou ver o que Deus vai fazer. Jó talvez seja o caso mais clássico, né? Jó faz todo aquele questionamento contra Deus e Deus chega e diz assim: olha, os seus amigos responderam tudo errado, você está questionando errado, e ponto. Deus não explica por que aquilo está acontecendo, Deus não se justifica,
apenas pelo fato de que ele é Deus, né? Então, acho que faz parte da experiência cristã não recebermos as respostas que a gente quer. Mas às vezes a gente coloca as angústias, as inquietações diante de Deus e a gente espera a resposta, assim como Abacuque esperou, e quando elas não vêm? Então é um questionamento interessante, né? Você já passou por isso, de questionar e perguntar e colocar as inquietações, as angústias, e só vir o silêncio do outro lado? E se isso aconteceu com você, como é que você lidou com isso? Pergunte isso pro pessoal, talvez alguém traga um testemunho bonito aí de como aprendeu a esperar no silêncio de Deus, sabendo que Deus, né, percebendo que Deus não ia trazer a resposta e tendo apenas que perseverar pela fé, que esse é o tema, né, no final das contas, do sermão e do estudo. Talvez em tempos de grande angústia, talvez em tribulações muito grandes, alguém do grupo já tenha se perguntado, mas que justiça é essa? Né? Quem é que nunca parou para pensar, como o salmista do Salmo 73? Poxa, mas os ímpios estão prosperando e o filho do crente aqui tá com câncer, né? O meu filho, como é que o ímpio conseguiu o emprego que eu não consegui? Como é que o ímpio passou no vestibular e eu não? Né? Ele passou colando, eu vi, e Deus não viu, e agora eu não consegui a vaga. Né? Então, muitas vezes a gente esconde esses questionamentos, né? A gente bota uma máscara de santidade assim, e a gente quer orar feito o fariseu, né? Graças te dou, Senhor, porque eu jejuo, dou dízimo, faço tudo certinho, nunca te questionei, não sou como esse sujeito aqui que não conhece o Senhor. Não é uma boa política essa, né? Não é um bom procedimento. É muito melhor a gente ter essa abertura, essa espiritualidade franca, transparente com Deus, porque Ele conhece o nosso interior, a gente não vai esconder nada dele. E muitas vezes é essa abertura de coração, essa transparência que Deus vai usar para nos edificar, para nos corrigir, inclusive, e nos fazer mais fortes na nossa fé. Em tempos de angústias, você já se perguntou se a sua fé seria capaz de sobreviver àquela turbulência toda? Você já passou por alguma situação? Talvez também haja um testemunho bonito aí de algum irmão falando a respeito de alguma tribulação grave, complicada, em que ele olhou lá e disse assim, parece que essa tribulação não vai ter fim, não acaba mais, né? Não sei se a minha fé vai chegar do outro lado. Mas se ele está lá no grupo, ele pode contar que no final das contas a fé dele sobreviveu porque o Senhor o sustentou. Né? E esse é um testemunho lindo de ver. Às vezes é um testemunho mais edificante do que aquele que conseguiu aquilo que ele precisava. Né? Olha, eu fui, orei e fui curado. Né? Lindo esse testemunho. Mas às vezes o que a gente precisa é aquele testemunho, como o de Eliasar, nosso irmão, por exemplo, né? Que não vê a cura, né? Não vê o final do deserto, mas vai até o final com a fé. Né? Irmã Carminha, irmão Eleazar, desculpe, talvez sejam exemplos bem contemporâneos disso que Jó também passou. Bom, mas tem o outro lado da moeda. Né? Tem o outro lado. Você já percebeu que estava, vamos dizer assim, descansando na prosperidade? Sim, é o outro lado da moeda. Às vezes a fé não suporta a tribulação, ou não está esperando a tribulação, né, porque está esperando que tudo vá bem. Mas, por outro lado, às vezes, quando tudo vai bem, a fé descansa na prosperidade, na tranquilidade, na paz circunstancial, e não na fé, né, não na graça do Senhor. Então, também não é uma fé muito madura, essa que depende das circunstâncias. Ah, tá tudo bem, então eu estou bem também. Porque o dia que a crise vier, o bicho vai pegar, né? Então esse é o outro lado da moeda e também vale uma reflexão. Né? Talvez alguns irmãos percebam que na verdade a fé deles parece muito forte porque Deus está dando um tempo de sossego, um tempo de tranquilidade. Mas e se esse tempo não perdurar? Né? E no tempo da adversidade? Eles precisam estar preparados para isso também. Bom, mas o Reverendo Cícero também mostrou que o Novo Testamento usa demais Abacuque, e um desses usos é Paulo. Né? Paulo aplica a Abacuque a obra de salvação dos pecadores pela graça de Deus, Romanos 1,17. Ele cita literalmente Abacuque. Né?
Lutero se apaixonou por esse texto, né? Foi aquilo que moveu o coração dele, o meu justo viverá pela fé, e ele entendeu, então, a partir disso, que, de fato, é somente pela fé que nós podemos viver na presença de Deus, confiando nos méritos de Cristo, confiando na aceitação que Deus dá a nós, né, concede a nós na sua presença por causa de Cristo, que são coisas que a gente não enxerga. Então é pela fé que nós podemos receber a bênção da aceitação de Deus na sua presença. Né? Agora, o fato é que a nossa carnalidade prefere a segurança carnal das obras de justiça. Né? Isso é clássico, né? Assim, é recorrente. Então, se a gente puder demonstrar alguma justiça própria na qual a gente possa se assegurar, né? Na qual a gente possa confiar, com certeza a gente vai fazer isso, porque é o natural da carne. O contranatural, o antinatural, o contrassensual é descansar na graça. Isso é muito difícil. Né? Então, qual que é a racionalidade, qual é a mentalidade da carne? Se eu faço a coisa certa, então eu mereço ser abençoado, ser salvo, enfim. Por quê? Porque assim eu consigo enxergar. Então eu subi a escadaria da Penha, eu fui de joelhos de bicicleta até a Aparecida do Norte, eu dei a esmola, eu estou frequente na igreja, eu canto no coral, eu toco na banda lá da equipe, eu dou o dízimo sem falhar mesmo que eu estou desempregado, e assim vai, né? A minha saia é muito comprida, eu não depilo a perna, no caso das mulheres, né? Não corto o cabelo, não vou ao cinema, eu tenho cargo na igreja, etc, etc, etc. A gente é pródigo, né? Nosso coração é pródigo em encontrar obras de justiça para apresentar a Deus e descansar nessas obras como se elas pudessem nos apresentar diante do Senhor, que é santo, santo, santo. É óbvio que não, né? A nossa aceitação por Deus é simplesmente, puramente e unicamente por sua graça. Então, nós vivemos apenas pela fé no Evangelho. O Evangelho é uma promessa de Deus. É a promessa de que Ele vai salvar todos aqueles que creem no Seu Filho. Eu preciso crer nessa promessa e descansar nela. Se eu descansar em qualquer outra coisa, eu já estou indo na contramão da fé. Então as perguntas são as mais variadas. Né? Por exemplo, você se sente tentado a confiar na religião visível de vez em quando? Né? Pergunta para o pessoal lá, de repente alguém vai abrir o coração e vai dizer assim, olha, às vezes eu escorrego nisso também, né? Às vezes eu já fui tentado nessa direção. A pessoa não precisa contar o caos todo se não quiser, não tem problema, precisa virar uma sessão de desabafos ali, o pequeno grupo. Não é essa a ideia. Mas é possível que a gente cresça muito confessando para os nossos irmãos, olha, quando as coisas... Quando eu estou agindo corretamente, né? Estou agindo corretamente diante de Deus, eu fácil, eu começo a confiar nos meus próprios méritos. Já me peguei com isso várias vezes, né? Me arrependo e busco o Senhor e confesso diante do Senhor, mas olha, é uma tentação para mim. Poxa, né? Isso é humano, é totalmente real isso, né? Sem máscaras. Mas talvez seja interessante perguntar, mas em que momentos, né? Em que tipo de... Onde é que essa confiança carnal te pega? Né? Quando você está... por exemplo, você acabou de vencer um pecado, né, que faz tempo que estava te pegando. Cresceu naquela área, né, e conseguiu vencer. Aí, nesse momento é que você é tentado a confiar na carne. Ou então você está bem na igreja, está ativo, recebeu um cargo na igreja, é tentado a confiar na carne. E aí a pergunta mais interessante de todas é, o que é que te põe no rumo da fé novamente? Então, se você fez essa pergunta e alguém disse, olha, eu posso dizer que eu sou tentado nessa área e quando eu estou ativo na igreja, por exemplo, né, fui ordenado diácono, por exemplo. Fui ordenado diácono, eu tive um momento ali, um período em que eu comecei a confiar nesse cargo, né?
Então eu percebi isso. Então a próxima pergunta interessante é: como é que você voltou a confiar somente na fé? O que é que te fez voltar? E aí a pessoa pode falar né, de como Deus tocou o coração dela e apontou aquele erro, às vezes usando o irmão, às vezes usando o sermão, às vezes na reflexão mesmo. Né? O que é que fez a pessoa cair em si, que ela estava se desviando um pouquinho e voltou para o rumo da fé, para o prumo da fé, que não enxerga, mas vê o reino de Deus. Né? Ela vê o invisível que Deus está colocando diante dela. Então, essas são as reflexões interessantes aí, talvez hajam outras que você possa se lembrar e trazer para o seu grupo e enriquecer esse estudo, de maneira que esse texto tão rico da palavra de Deus possa penetrar profundamente no grupo, aí, nos irmãos que se ajuntam com você numa casa, de maneira muito simples, para crescerem na palavra de Deus. Bom? Que Deus abençoe, que a fé de vocês se fortaleça com esses estudos, e vocês possam realmente enxergar o reino de Cristo invisível, mas real. Deus abençoe.